Batalha espiritual e perdão. O que isso tem a ver? Batalha espiritual e perdão. Quando a gente fala de batalha espiritual, nós falamos de principados, dominadores desse mundo tenebroso, potestades, forças do mal, e nós queremos fazer atos proféticos e dominar cidades e possuir cidades. Mas eu quero te falar que não tem como fazer batalha espiritual sem você ganhar do maior inimigo da tua vida, que se chama você. O teu pior inimigo não serão as hostes malignas. O teu pior inimigo é você. Como que eu posso ser inimigo de mim mesmo? Parece aquele filme, né? Dormindo com o inimigo. Mas essa é a pura verdade. Nós nos traímos, por quê? Porque em vez de andar no espírito, andamos na alma. E você tem que compreender, toda a dimensão do reino de Deus funciona através de uma possessão do espírito de reconciliação. A obra de Jesus não teria nexo nenhuma se ele não tivesse debaixo de uma ação do espírito de reconciliação. Nós vamos usar um texto básico para eu explicar para vocês o quanto é importante estar debaixo do espírito de reconciliação na batalha espiritual. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, capítulo 6, verso 21. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que tomem e bebam, comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Meus amados, a primeira coisa que nós temos que compreender, que a batalha espiritual não tem nexo, se nós não estivermos enquadrados em Mateus 28, 19 em diante. O que diz em Mateus 28? Mateus 28, gente, traz o canto do cisne. Diga comigo, o canto do cisne. Alguém viu um cisne cantar já? Por que não? Porque o cisne só canta uma vez na vida, segundos antes de morrer. É como se ele estivesse entregando o seu testamento de morte, a sua última vontade. É assim que eu trato Mateus 28, de 19 em diante, ou melhor, de 18 em diante. Porque Jesus vem agora para falar para os seus discípulos a sua última vontade. Quem aqui é discípulo de Jesus? Vamos ver, agora você vai ver se você é discípulo de Jesus. A última vontade dele, ainda na terra, ele disse assim: e foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quer dizer, ele invoca pela primeira vez toda a autoridade no céu e na terra, porque agora ele vai dar a ordem mais importante que ele tinha que dar para os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Ide, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados, Jesus está dando a última vontade dele. Qual a última vontade dele? Façam discípulos em todas as nações. Então, se você fosse perguntado, qual é a vontade de Jesus na minha vida? Você diria, fazer discípulo. E aí nós temos um problema sério. Sabe por quê? Porque as igrejas, elas têm ensinado, na verdade, a ir para cultos.
nós temos aprendido a ser muito mais templista e cultuísta do que propriamente discipuladores. A primeira coisa que nós temos que saber é que se eu estou fazendo a vontade de Deus, no mínimo, eu estou cuidando de pessoas. A grande maioria está na igreja para suprir uma necessidade pessoal, uma bênção no casamento, nas finanças, da alma e etc. Mas esquece que o objetivo que você vem para uma igreja é você ser discípulo de alguém e estar discipulando alguém. Se você não está fazendo isso, eu quero te deixar em uma situação bem difícil. Você não está obedecendo o testamento de Jesus. A última vontade dele: faça discípulos de todas as nações. Nós temos que compreender que muitos crentes estão dentro da igreja e continuam infantis, como se fossem recém-nascidos. Já estão há 5, 6, 10 anos na igreja, e sabe o que eles fazem? A mesma coisa que faziam no primeiro dia que aceitaram Jesus. Oram mal porque não sabem orar. Não têm discípulos porque eles não sabem ser pai, porque ainda são crianças. Sabe qual é o primeiro sintoma de um crente? E você pode ver esse sintoma. Por que ele não tem discípulo? Porque ele é infantil espiritualmente. A Bíblia fala de 5 tipos de pessoas. Nós temos as crianças, nós temos os adolescentes, nós temos os jovens, nós já temos os maduros, mas agora nós temos, por último, os pais. E quando nós chegamos em uma estatura de maturidade espiritual, nós chegamos de pais de nações, isto é, discipuladores de nações. É isto que Deus quer você fazendo, discipulando nações. Quando eu compreendo isso daí, eu compreendo como que eu vou agir para discipular nações. Nós achamos que discipular é pôr alguém na tua frente, começar a falar da Bíblia, e começar a ensinar a Bíblia, e começar a dar aula da Bíblia. Gente, infelizmente, no céu não precisa de teologia para entrar. Felizmente, o que precisa no céu é vida vivida. É testemunho. E sabe qual é o melhor discipulado? É o discipulado do testemunho. E é por aí que eu quero começar com você, mostrando um homem, um profeta. Um profeta que não só foi profeta, ele também não só discipulou alguns, mas discipulou 2 reis, discipulou 2 nações. É isso que o Senhor quer levantar nesse tempo. Uma igreja que discipule nações. Amém? Veja só em 2 Reis 6:21 o que nós lemos. Estavam em guerra, 2 reinos, 2 nações. E dali a pouco, o rei fica contente porque o profeta traz um exército de prisioneiros e diz para o profeta que ia matar aqueles prisioneiros. E o profeta disse bem claro para ele: rei, esses daqui não foram prisioneiros do seu arco e nem da sua espada. O que ele está dizendo? Esses aqui não são prisioneiros de guerra, não são prisioneiros de ódio, não são prisioneiros de egoísmo, não são prisioneiros teus, são prisioneiros meus. E aos meus prisioneiros eu dou o seguinte tratamento: prepare uma mesa para eles comerem e beberem. Eu já ouvi tanto crente, na hora da ira, dizer assim: porque Deus vai pôr uma mesa entre mim e os meus inimigos. E vai pôr essa mesa para quê? Para eles sentarem e comerem com você.
Meus amados, não existe vitória espiritual se a vitória não estiver baseada no testemunho e no exemplo que Jesus deu. Compreenda isso. Em Mateus 28, em Lucas 23, 34 diz assim: o propósito maior, ou melhor, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. Jesus podia pedir anjos, podia pedir fogo do céu, podia pedir o que quisesse. Mas sabe o que Jesus pede? Perdão. Para você discipular nações, não é com ira, não é com ódio, não é com vingança, não é com nada disso, e principalmente com justiça própria. Sabe por que a tua alma fica amargurada? Sabe por que você quer justiça? Porque na verdade você está na alma. Se você estivesse no Espírito, você estaria liberando perdão para todos aqueles que se levantarem contra você. Por sinal, eu quero aconselhar você a comprar um livrinho. Se você é uma pessoa que se ofende fácil, você tem que comprar um livro chamado Isca de Satanás. Isca de Satanás mostra bem por onde que Satanás me abraça, por onde que ele se torna amiguinho meu, por onde que ele começa a andar comigo, quando eu me ofendo, porque a ofensa é na alma. Diga para o teu irmão: meu irmão, quando que você vai crescer e vai deixar de andar na alma para andar no espírito? Você viu o que fulano disse? Veja só, eu estava ali trabalhando, o cara disse que eu não faço nada. Ai, como dói. Sabe por que dói? Porque fede bife. Enquanto estiver fedendo bife, tudo dói, porque é carne pura. Esses dias eu tive uma discussão séria com os meus discípulos do Rio de Janeiro. Está aqui o Galhardo, que é testemunha que ele estava na reunião. Porque apóstolo, falaram mal do Senhor. E eu perguntei para eles: e quem deu procuração para vocês me defender? E quem disse que vocês têm que ficar ofendidos porque falaram mal de mim? Eu, que fui a pessoa que falaram mal de mim, não estou ofendido. Mas como que o senhor pode andar com um homem desse, que fala mal do senhor? Eu disse: eu sei o que Jesus me falou. Jesus me falou que eu tenho que perdoar 7 vezes 70 vezes por dia. Sabe o que Jesus estava falando? Você não tem o direito de se ofender. Mas eu quero a justiça própria. Eu quero a vingança. Eu quero que ele sofra o que ele me fez. É assim que discipulamos nações. Jesus estava na cruz e disse assim: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Gente, o que você tem que compreender é que o propósito maior da batalha espiritual é destruir inimizades, reconciliar corações, refazer relacionamentos, desfazendo as obras do diabo. Para isso é fácil, é só ver aquele episódio de Tamar. Tamar quis agir por vontade própria e disse: eu preciso de um filho. Já tinha matado 2 maridos, claro que não foi ela, mas tinha morrido 2 maridos. E o sogro não quis entregar o 3º filho, para ela suscitar
a semente da família. Ela se veste de prostituta, vai para o meio do caminho. Judá, viúvo, atrasado, no meio do caminho, vê uma prostituta, caminhando na carne. Eu sempre pergunto assim, fulano que tal foi morto? Eu digo, ele estava dentro da igreja? Estava no monte orando? Não, estava não sei o quê. Eu digo, então é normal. Encontrou com a prostituta e diz, eu te dou um cabrito se você se deitar comigo. Ela disse, mas cadê o cabrito? Ele disse, não tem aqui. Mas eu te deixo um penhor. Preste bem atenção. Eu te deixo o meu cajado, eu te deixo o meu cordão e eu deixo o meu anel. O inimigo sempre vai agir na tua vida para roubar essas três coisas. O cajado é a autoridade espiritual. O cordão são os relacionamentos. E o anel é a tua identidade como filho de Deus. Eu quero te falar que nas intrigas, nas brigas, nas confusões, em tudo que nós nos metemos, seja dentro da igreja ou fora da igreja, o diabo só quer roubar de você três coisas: autoridade espiritual, relacionamentos e a tua identidade como filho. Porque se você não tiver esses três, você perde o relacionamento com Deus e com as outras pessoas, e não cumpre os dois mandamentos mais importantes: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você tem inimizade com qualquer pessoa, você não está cumprindo o amar a todos como a ti mesmo. Significa que você está em pecado. Diga para o teu irmão bem na cara dele: falta de perdão é pecado. Diga comigo. Eu não vejo ninguém pedir perdão porque não perdoa. Eu vejo pedir perdão por área sexual, por roubo, por matar, por fazer isso. E por que você não perdoa? Você já pediu perdão? Billy Graham um dia foi visitar uma igreja. E quando chegou na igreja, foi pregar nessa igreja. Quando ele chegou, o porteiro estava bêbado. Doutor Billy Graham, faz favor, entre. O pastor, quando viu aquilo, saiu correndo. Doutor, pelo amor de Deus, não me leve em conta uma coisa dessa. Eu vou punir esse obreiro. Ele disse, você faz muito bem. Só que o mesmo versículo que diz, não vos embriagueis com vinho, diz, mas seja embriagado pelo Espírito. O Senhor pega todos da igreja que não estão embriagados no Espírito e disciplina também. É bom, porque nós gostamos de ver um lado do versículo, só que o versículo tem a parte A e a parte B. E na parte B da tua vida tem uma palavra que se chama reconciliação. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não existe batalha espiritual sem perdão. Não existe guerreiro que ainda conduz pessoas prisioneiras no seu coração. Se você mantém alguém no teu coração preso, seja quem for, até o teu abusador, até aquele que fez contra você, aquele que dividiu o teu ministério, aquele que te expulsou do ministério, aquele pastor que até falou mal de você, se ainda ele estiver preso no teu coração, você não serve para a guerra, porque soldado ferido não pode ir para a guerra. Vocês sabem por que hoje a gente ouve tanta gente dizer, não, porque o diabo retalhou. Retalhou é porque tem brecha. O diabo jamais pode te tocar, porque existe anjos te protegendo.
Se o diabo está te tocando é porque ele tem uma brecha para chegar em você. E uma das brechas que o diabo chega, sabe o que é? Um coração que não sabe perdoar. Um coração que tem pessoas sendo conduzidas ainda como prisioneiros desse coração. Olhem Estevão, gente. Estevão sendo apedrejado. Esse sim era discípulo de Jesus. Ele sendo apedrejado, tendo toda a razão da face da terra, sendo injustiçado, caluniado, difamado. Você quer conhecer um crente? Deixa ele ser caluniado, difamado e tudo, e veja a reação dele. Primeira reação do crente, se justificar. Erro número 1. Porque a Bíblia diz que há alguém que se justifica por mim. A hora que você tem que se justificar é porque alguma coisa está errada. Primeiro voo das águias de Goiânia. Uma pessoa que se diz profeta, chegou na igreja, onde ia ser o voo, procurou o pastor e disse: como que o senhor vai deixar o voo das águias acontecer? O senhor sabe quem é o apóstolo Coraiola? Ele disse: não. Este homem vive maritalmente com um homossexual. Que eu saiba, a Marili nunca teve tendências homossexuais. O senhor sabe por que ele foi morar em Israel? Porque ele está fugindo da polícia. Porque ele abusou de criança. E como a polícia começou a procurar ele, ele foi morar em Israel. Daí já ficaram bravos. Os outros ficam bravos por mim. O que você... A minha esposa, na hora. O que você vai fazer? Eu digo: nada. Como nada? Eu digo: nada. Se fosse verdade, eu tinha que fazer. Como é mentira, eu não tenho que fazer nada. Há quem se justifica por mim. Eu só faço uma oração: Senhor, feche a boca maldizente. Em nome de Jesus. Acabou. O ano passado, voo das águias de Goiânia. Uma igreja não participou do voo, porque eu sou maçom. Gente, eu fui recusado pela maçonaria 2 vezes. Eu fui indicado quando eu não era crente 2 vezes. E a maçonaria não me aceitou 2 vezes. Sabe por quê? Porque eu não sou flor que se cheire. Jesus teve que morrer na cruz por mim. Senão eu não tinha condições de ir para o céu. E você tem que saber que você é uma pessoa cheia de defeitos, cheia de problemas. E você, se você é cheio de tudo isso, você tem que considerar que todos têm direito de errar com você, como você tem direito de errar. Sabe por que não damos perdão? Porque para as nossas coisas nós queremos a excelência. Ninguém pode errar comigo, mas com as outras pessoas eu quero o direito de poder errar, julgar, falar mal. Os pastores dizem assim: Coraiola, a gente anda com você, a gente nunca vê você falando de um pastor. Eu digo: eu sou bobo? Eu sou louco? Se eu falar de um pastor, eu falo de Jesus, eu não falo dele. E nem de igreja nenhuma. Eu digo: se eu falar de uma igreja, eu estou falando de Jesus, estou chamando de Deus de incompetente. Porque a igreja é dele, não é de homem nenhum. O pastor, quem escolheu foi ele, quem ungiu foi ele. Se eu falo mal, estou falando de Deus. E a Bíblia diz
Quem és tu para julgar o servo alheio? Muitos crentes vão ser enterrados com 2 caixões. Um para ele e outro para a língua. A língua às vezes maior que o corpo. Meus amados, quem está debaixo de um espírito de reconciliação, o primeiro testemunho que ele tem é que ele está pronto para perdoar. Mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. Exatamente, eu não sei. Mas se você não for espiritual suficientemente para perdoar, você não vai ser espiritualmente pronto para entrar no céu. Perdão é o fator que acarreta mais autoridade espiritual às nossas orações. Tem gente que ora, mas não perdoa. Não tem autoridade. Sua oração terá tanto mais autoridade quanto for imbuída do espírito de perdão e de reconciliação. Enquanto você tiver alguém preso no teu coração, a tua oração não tem autoridade nenhuma. Porque eu sou guerreiro, porque eu faço, porque eu unjo, porque eu salgo, porque eu lavo, porque não sei o quê. Quantos você tem preso no teu coração? Sabe o que valeu? Nada. E sabe quem está falando isso para vocês? Quem já fez milhares não digo, mas diversos atos proféticos. Os mais absurdos que você pensar, eu já fiz. Mas a primeira coisa que Deus me provou foi nisto daqui. Eu não estou falando de perdão para vocês, porque eu ouvi falar, porque eu li em algum lugar. Eu estou falando porque é vida vivida. Eu fazia parte de uma igreja, vice-moderador da igreja. E chegou um determinado tempo, Deus falou comigo, me dando uma visão de como seria o nosso ministério, como seria a igreja. E eu fui falar com o pastor, de princípio, ele abençoou a minha saída. E nós saímos da igreja e montamos o ministério, e ele sabia de tudo. Antes disso, fiquei um ano e meio no banco. Um ano e meio no banco, Deus tratando de mim. Tratando do orgulho, da soberba, do sabe tudo, sem mais, e etc. É aqueles que ficam na igreja às vezes e não sabem por que estão ali. Alguns pensam porque Deus vai fazer alguma coisa. E ele começa a orar. E orar. E não concorda com o pastor. E daí ele diz: Senhor, me dê uma visão profética do que devo fazer. Eu vou fazer um jejum de 21 dias. Sem água, sem comida, sem nada. E você vai falar profeticamente comigo. Através do meu dedo profético, eu vou abrir a Bíblia e você vai me mostrar na Bíblia o que eu devo fazer. Você sabe que eu estou infeliz nesta igreja. Depois dos 21 dias, chegou o dia da grande profecia. E ele vai descendo o dedo e a Bíblia aberta, e cai em uma palavra que está escrito: Absalão. E quando uma pessoa está cega, ela não vê nem o que Deus fala, e não ouve. Ele disse: viu? Eu já deveria ter aberto o salão há mais tempo.
Nós temos que dividir o que é rebelião do que é ouvir a Deus. Hoje o que eu vejo nas igrejas é muita rebelião. Eu até comento, todo crente antes de ser crente tinha que servir o exército. Por isso que todo judeu serve o exército. Deveríamos seguir Israel. Porque depois que se aprende no quartel a obedecer, o que é hierarquia e obedecer, você não se expõe em rebelião. E o que está faltando nas igrejas é o quê? Submissão. Viu, rebelde? Essa história de ficar pulando de igreja para igreja, sabe o que é isso? É resultado de orgulho, de infidelidade, de falta de lealdade e de insubmissão. E fica para lá, e fica para cá. Em 3 anos já passou em 5 igrejas. Ah, porque igreja nenhuma me agrada. E não vai te agradar. Porque até Deus está com dificuldade de te agradar. Eu fiquei 1 ano e meio no banco. E ali fiquei submisso, sem abrir a boca para nada, nem contra ninguém. Eu era vice-moderador da igreja. E foi o tempo que Deus tratou do meu orgulho, da minha soberba, da minha vaidade. Diga para o teu irmão, meu irmão, quanta vaidade. Você é o melhor, o teu ministério é o melhor. Você nem sabe. Sabe onde vai começar o avivamento? Comigo. Essa é a declaração mais orgulhosa que eu ouço diversas vezes. O senhor sabe que Deus me falou? O quê? Que o avivamento vai começar lá na igreja. Eu digo amém. Eu espero que comece em todos os lugares ao mesmo tempo, para que ninguém diga que é o pai do avivamento e pegue o lugar de Deus. E eu estava dizimando o meu tempo no monte. Deus me pediu o dízimo do tempo. E no monte Deus falou assim: eu quero entregar essa cidade. E se você tomar essa cidade, eu vou entregar. 7 anos a pé e descalço, rua por rua, quadra por quadra, casa por casa. Nós tínhamos 50 igrejas em Palmas, no total. 10 anos se passaram e somos hoje mais de 700 igrejas. Aqui está o Aloísio, que vocês conheceram. Uma madrugada, o Aloísio disse assim: existe uma grande resistência no mundo espiritual contra o teu ministério. E eu perguntei para ele: e como acabar com isso? Ele disse o seguinte: a Bíblia diz que aquele que abençoa será abençoado. Vamos ungir cada frente de cada igreja dessa cidade, e você vai profetizar bênção sobre cada ministério, e você vai declarar que eles vão crescer, e que eles vão ser prósperos, e você vai desejar para cada igreja dessa cidade o melhor que eles podem colher na terra. E eu com ele passamos uma madrugada de porta em porta, ungindo cada igreja e declarando e prosperando sobre cada igreja. Eu aprendi ali que sem unidade não se constrói nada. Sabe por quê? Porque é só um só Espírito. E se é um só Espírito, eu não posso ter outro Espírito.
Por isso que eu tenho que estar debaixo do espírito de reconciliação. Se eu não tenho o mesmo espírito que o meu irmão, existe divisão. E se existe divisão, já existe dois espíritos. Mas eu saí, montamos um ministério, começamos essa batalha espiritual. Passado 10 anos, hoje somos mais de 700 igrejas na cidade. O resultado disso é o que é Palmas hoje. Mais de 40% da população evangélica. Mas eu não saí da convenção. Montamos uma congregação. E um ano depois, decidiram que a igreja deveria ser levada à igreja e eu deveria ser ordenado pastor. Foi daí que eu fui compreender tudo o que estava acontecendo. O meu ex-pastor, como presidente da convenção, tinha dado uma ordem para a comissão de exames e de testes, que eu não podia ser aprovado como pastor. Eles fizeram uma pesquisa da minha vida, foram até no tribunal, até no fórum, que eu sou advogado, pesquisaram a minha vida profissional e chegaram com o relatório na reunião e disseram: nada tem contra ele, porém, nós não temos um resultado para dar. Ué, relatório tem que ter conclusão? Como relatório sem conclusão? Daí que eu fui perceber qual era a estratégia. Para ninguém se expor, não tinha conclusão, ia para o voto secreto. No voto secreto eu era recusado, ninguém se expunha. E vocês hoje não teriam eu pregando. Eu fiz uma análise de pessoas que iam com a minha cara e outras que não iam. Eu estava em uma desvantagem. De 11 pessoas, só tinha 3 que votariam a meu favor. Mas como eu não me chamei para o ministério, como eu não montei minha igreja, e tem alguém que me dirige em tudo, eu fui falar com o papai. Digo: tu sabes que eu não entrei porque quis, eu fui chamado por ti, eu jamais gostaria de ter montado um ministério. Gente, a coisa mais fácil que tem é fazer parte do ministério dos outros. A gente não tem responsabilidade. É tão bom. Hoje, eu sonhei muitas vezes falar para as multidões. Hoje eu gostaria de ouvir as multidões. É tão mais fácil ouvir. Eu digo: Senhor, é contigo. Foram para a votação, 6-5, recebendo a nossa igreja como igreja e me conduzindo para o exame de teologia. Gente, eu só estou aqui hoje por causa de um voto. 6-5. Deus moveu 3 pessoas ali que resolveram dar um votinho de confiança em mim. Gente, porque eu não sou flor que se cheire mesmo. Eu olho para mim e digo: você não merece ir para o céu. Mas vou porque Jesus morreu por mim. E como eu aceitei Ele como Senhor e Salvador, vou ter que ir. Meus amados, 3 anos depois que eu fui ordenado no dia 31 de novembro, dia, o pessoal diz dia das bruxas. Não, eu não sou um caçador de bruxas, é o dia da reforma. Eu sou um reformador, eu sou um restaurador. 31 de novembro, desculpa, de outubro, 31 de outubro.
Ah, é por isso que vocês não sabiam, né? Então estão desculpados. Dia da reforma. Uma chuva terrível. E fomos ordenados. 3 anos depois, um pastor se levanta numa reunião de pastores. Sabe aquelas reuniões batistas, maravilhosas, extremamente espirituais? Toda reunião se discute o estatuto. Toda reunião se cria uma comissão para resolver nada. Porque quando se cria uma comissão é para não resolver. Estava numa reunião daquela, um pastor se levanta e diz assim: gente, nós temos que deixar de ser hipócritas. Gente, isso é avivamento. Nós temos que confessar publicamente o que foi tramado contra o irmão Coraiola. Todo mundo sabe que nós tínhamos ordem e era um da comissão. Para vocês terem uma ideia, minha prova de teologia durou 7 horas de prova oral. 7 horas. Me perguntaram até o sexo dos anjos. E eu devo ter acertado, porque minha média final foi 9. Para quem nunca foi para o cemitério, para o seminário. Então, foi uma baita de uma nota. Depois de 7 horas de prova oral. E daí o pastor continuou e disse: todo mundo sabe que nós tínhamos ordem para reprová-lo e para não receber a coinonia como igreja. Só que nós estávamos lutando não contra ele, estávamos lutando contra Deus. Aí é que você tem que ver que você não precisa ter nada contra ninguém, porque quem se levanta contra um discípulo de Jesus não está lutando contra você, não está fazendo mal contra você, nada está contra você, se levantou contra o próprio Deus. Por isso que você pode liberar perdão já. Porque eu aprendi uma coisa: se você não libera perdão, é porque você vai fazer, mas quando você libera perdão, Deus fará. A verdade é que vocês sabem que nós tínhamos essa ordem e estávamos lutando contra Deus. O meu ex-pastor, presidente da convenção, renunciou ao cargo de presidente ali, na hora. À tarde, eleição para presidente da convenção. Quem foi eleito? Joe. A ovelha negra. Agora eu sou presidente, gente. Ser presidente é bom. Daí chegou a hora de Deus provar o meu coração. Ele disse assim: o que é mais importante do teu ministério? Eu falei: o privilégio que eu tenho de pregar a tua palavra. Ele disse: então é o teu púlpito. Eu digo: é verdade. Ele disse: pois então você vai entregar o teu púlpito para aquele que te perseguiu. Que espírito move a tua vida? Que espírito está te movendo? Porque se for o espírito da reconciliação, você estará pronto para dar o que é mais importante teu para o teu pior inimigo. Porque a Bíblia diz o que? Pague o mal com o bem. Ou você é discípulo de Jesus, ou você está vivendo uma farsa. Chegou a hora de você viver a palavra de Deus, e a palavra que Jesus disse é que nós íamos viver o evangelho da paz.
Se você não está vivendo esta palavra, você está vivendo uma fraude construída no inferno, de ódio, de vingança, de justiça própria. E eu fui lá no meu ex-pastor. Eu vim aqui para lhe convidar para pregar na minha igreja. No aniversário de 4 anos da igreja. E ele foi. E sabe qual a palavra que ele pregou? Serás abençoado quando o abençoares. E ele disse: hoje estou aqui para abençoar esse ministério e a vida do pastor Coraiola. Meus amados, eu fui perseguido, eu fui difamado, eu fui caluniado, sou até hoje. Mas o princípio da minha vida está pautada nesta palavra que Jesus disse na cruz. Eu não tenho como entrar no céu se eu não estiver totalmente possuído pelo espírito de reconciliação. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Diga para o teu irmão: meu irmão, parta de um princípio. Quem te faz alguma coisa, está te fazendo porque está cego. Se você não tiver essa visão, você nunca vai compreender por que as pessoas se levantam contra você, por que as pessoas falam contra você, por que as pessoas te caluniam, por que as pessoas te humilham. É porque elas estão cegas. Pois agora eu quero te mostrar na vida de Eliseu como que um homem cura a cegueira, como que um homem discipula nações e como Deus vai te usar a partir deste dia como discipulador de nações. Primeira coisa importante que você tem que compreender para a batalha espiritual, usando o perdão, a ferramenta fundamental é o perdão. Você conhece os planos do inimigo quando você é um perdoador. Olha o que diz em 2 Reis 6,12. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Gente, um soldado pegou o rei e disse assim: não tem inimigo teu aqui, não tem espião. É que do outro lado tem um homem de Deus. Diga para o teu irmão: um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe tudo que o inimigo trama antes de acontecer. Ora, se você é movido pelo Espírito, se você tem a revelação do céu, se você tem os anjos ao teu serviço, anjos ministradores, o tempo todo te cuidando, o mínimo que você pode saber é o que está sendo preparado contra você. Ah, mas eu não sei. Claro. Olha como está a tua vida. Como que Deus vai te entregar a revelação? Vejam só. O rei ia atacar o rei de Israel, o rei inimigo. O profeta dizia: não vá por lá, não vá por aqui, não vá por lá. Ele tinha a revelação do que ia acontecer. Por quê? Porque Eliseu tinha um espírito de reconciliação. Ele não tinha um espírito de vingança. Ele não tinha um espírito que queria a forra. Por isso que Deus revelava. Deus não vai te revelar os planos do inimigo se você vai usar isso contra o inimigo. Deus vai te revelar os planos do inimigo quando você vai usar isso para salvar vidas. Meus amados, o problema é que você passa a ser o centro da guerra. Segunda coisa,
A pessoa que anda debaixo do Espírito de reconciliação, ele vai ser usado para salvar e para livrar pessoas do perigo. 2 Reis 6:10. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Você será usado na vida de pessoas para livrá-los e para salvá-los. Terceira coisa importante, está em 2 Reis 6:13. Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Meus amados, a terceira coisa importante que você tem que saber na batalha espiritual, quando você está debaixo de um espírito de reconciliação, é que você vai poder se colocar na brecha. Ninguém consegue se colocar na brecha se não estiver debaixo do espírito de reconciliação, na posição de intercessor e pacificador. Diga comigo: venha sobre mim a unção de pacificador. Gente, a guerra era contra Israel e contra o rei, e a guerra se voltou contra o profeta. De vez em quando se diz: meu Deus, o mundo caiu em cima de mim. Meu Deus, o inferno está contra mim. E está mesmo. E é verdade. Quarta coisa importante que você tem que notar é que o Senhor abre os olhos dos servos através de você. 2 Reis 6:16-17 diz: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meus amados, a guerra se voltou contra o profeta, cercaram o profeta, e agora o que o profeta faz? O profeta tem a dimensão da revelação do que os outros não verem. Ele estava vendo o exército de Deus, mas os outros não conseguiam ver. Mas quando você está debaixo do espírito de reconciliação, você vai tirar a cegueira das pessoas. E o rapaz olhou e disse: meu Deus, a guerra não está perdida, já vencemos a guerra. Então você já sabe que a guerra vai vir contra você. Você está pronto para isso? Sim ou não? Não. Você só estará pronto quando você estiver debaixo de um espírito de reconciliação. Gente, fazer o que eu faço sem um manto de invisibilidade seria impossível. Mas eu só posso usar esse manto por uma coisa: porque eu compreendi esta palavra que prego. Se eu não estiver pronto para perdoar, eu não estou pronto para ser revelado os mais íntimos segredos de Deus. Só que tem uma coisa: a mesma possibilidade que Deus me dá para liberar as pessoas da cegueira, Ele faz com que cegue os olhos do inimigo. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peste, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Gente, imagina um exército inteiro cego. É isso que Deus te dá as condições de fazer. Um exército inteiro do inimigo cego. Isto é,
agora você está no controle da situação. Então Deus transforma você de vítima para o dominante da situação. E olha o que Eliseu faz: põe o exército em fila e diz: sigam-me, venham comigo. Imagina aquele monte de soldado, um atrás do outro, um com o braço nas costas do outro, andando atrás do profeta, sem pegar nenhuma arma, sem pegar nenhum arco, sem pegar em espada. Eu vejo guerreiros espirituais fazendo manobras e pondo espada e fazendo isso e fazendo aquilo. O profeta Eliseu não usou arma nenhuma, só usou uma coisa: a reconciliação. Sabe por quê? Você vai aprender a levar as pessoas no ponto exato, no problema exato, se você tem um espírito de reconciliação. Em 2 Reis 6, 19 e 20 diz: então Eliseu disse: não é este o caminho, nem esta cidade, segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os seguiu a Samaria, e sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a esses os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Ele não quis se vingar, ele simplesmente podia dizer: vocês que vieram me cercar, vocês que se levantaram contra mim, vocês quiseram fazer o mal comigo, agora fiquem cegos. Quantas vezes você já pensou assim: ah, se eu orasse viesse fogo do céu? A pessoa descabelada, te xingando de tudo, e você diz ali, dizendo: meu Deus, ainda bem que tem orações que Deus não ouve. Ainda bem. Deus vai te dar condições de levar as pessoas no ponto central do problema. Vai te dar a revelação do que verdadeiramente é o problema. Ele vai te dar condições de libertar as pessoas. Por isso que você vai ser um discipulador de nações. Porque você não vai manipular pessoas, você vai o quê? Libertar. Olha o que diz em 2 Reis 6, 21. E quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Ferireis tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam, bebam e se vão para o seu Senhor. A palavra é ferir ou libertar. Você que foi ferido, ferir ou libertar? Esta é a pergunta desta manhã: ferir ou libertar? A palavra branda faz o quê? Desvia o furor. Mas eu gosto é de uma briga. Eu gosto quando a coisa fica feia. Eu gosto é quando me xingam, porque daí eu posso xingar. Eu desvio 2 minutos e volto. Meus amados, libertar é mais do que perdoar, é ensinar outros a perdoar. Diga comigo: libertar é mais do que perdoar, é ensinar os outros a perdoar. Isto é, você se torna um discipulador de nações. O profeta chega no rei, o rei cheio de ódio, querendo guerra, querendo vingança, querendo vitória, e ele diz assim: agora põe um banquete para eles, eles vão comer e você libera eles para o rei deles. Quer dizer, o profeta já podia ter feito isso na casa dele, mas o problema da guerra eram 2 reis.
E um dos reis tinha que ser ensinado, e outro rei tinha que ser ensinado, e o profeta só conseguiria ensinar, não só perdoando, mas ensinando esses reis a perdoar. E ele chega para o rei de Israel e agora ele está discipulando o rei. O que você tem ensinado para o teu discípulo? Porque vocês vão ver. É isso que você tem ensinado? É melhor que eu diminua para que ele cresça em mim. Gente, aonde estão essas palavras na tua vida? Parece que é uma fábula. No dia a dia nós esquecemos dessa fábula. Isto que é vida e vida vivida. Quando no meu dia a dia, que eu sou ofendido, sou trancado no trânsito, gente, eu vejo crente endemoniando no volante. É uma pessoa calma, tranquila. Daqui a pouco senta no volante, vira inimigo de todo mundo. A Marili até reclama, você não buzina. Eu vou buzinar para quê? Para que serve a buzina? Fala para mim. É só para dizer para o outro cara que ele errou. É só para pressionar o cara para não sei o quê. Para que a buzina? Eu não preciso de buzina no meu carro. Vocês já viram? Vocês já foram estrangeiro? Eu sempre digo para a Marili, estrangeiro, turista e bêbado, só Deus para proteger. Você está em um país estranho, dirigindo. Quer dizer, você nem sabe para que lado vai. Tem um atrás. Para que isso? Quando a gente fala isso no mundo, ainda tem um propósito, mas falar para crente, isso demonstra quem nós somos por dentro. Um dia uma missionária foi arrebatada. E ela me falou que quando voltou do arrebatamento, ela ficou 40 dias tomando vários banhos por dia, porque ela não aguentava o cheiro da carne. Eu, quando passo de 3 dias de jejum, eu sinto um cheiro terrível. Quando as pessoas chegam perto de mim, eu sinto aquele cheiro de carne horrível. Isso somos nós. Nós fedemos. Fedemos. E sabe por que fedemos? Porque nós vivemos na carne. Temos que aprender como Daniel. Viver em jejum para não feder carne. Para resolver problemas, nós temos que aprender com Eliseu, em 2 Reis 6,13. E não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Perdão, gente, dissolve os agentes motivadores da inimizade e da contenda. Perdão, o espírito de perdão muda a motivação das pessoas, transforma o coração delas. Gente, eu tinha sido acabado de ser batizado no Espírito, estava em um fogo. Eu queria orar pelos enfermos, eu queria fazer tudo isso. E um dia eu fui orar por uma mulher que estava com câncer. E quando eu comecei a orar, Deus falou comigo. Mas até hoje, isso faz tantos anos, é como se eu estivesse ouvindo agora. Deus falou para mim assim, eu não vou curar ela. Eu disse, por que, Senhor? Porque até hoje, ela não perdoa o pai dela. Diga para o teu irmão, falta de perdão mata. Por isso que eu te falo, não adianta querer entrar em batalha espiritual se você tem uma brecha. Não adianta entrar em batalha espiritual se ainda você não conseguiu perdoar o teu pai,
tua mãe, não conseguiu perdoar o teu pastor, o teu líder, você não conseguiu perdoar o teu irmão, você não conseguiu perdoar aquele que fez a pior coisa com você. Quanto você não conseguir perdoar, você não pode ser um guerreiro. A guerra não foi feita para soldados feridos. A guerra é feita para soldados que estão em perfeito estado, extremamente treinados, adestrados para serem vencedores. E nesta guerra espiritual, a primeira coisa que você tem que estar adestrado é o quê? Perdoar. A pior coisa que nós, no mundo espiritual, vamos ter que conviver é com o tal do perdão. Como é difícil. Fulano de tal falou aquilo lá. Nem te falo o que ele te falou. Na tua frente ele estava rindo, mas depois que você foi embora, você precisa ver o que ele falou. Sabe por que você fica tudo ofendido? Porque você é um pavão. Vocês já viram o pavão? Lindo e maravilhoso. Dá uma olhada para o pé dele. Coisa mais feia que tem. Assim somos nós. De aparência somos maravilhosos, mas lá no fundo nós sabemos as raízes que nós temos. Lá no fundo nós sabemos quem nós somos. E nós não perdoamos as pessoas, mas somos rápidos para nos perdoar nós mesmos. Ah, foi sem querer. Ah, eu nem estava pensando nisso. Mas só quem apanha é que sabe a dor da surra. Jesus falou: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Por esta palavra, corações têm sido poderosamente transformados. Sabe por quê? Porque Jesus estava debaixo do espírito de reconciliação. Querem saber como se discipula nações? Olha para Estevão. Estevão estava falando um discurso maravilhoso. E o povo começou a apedrejá-lo. O povo tinha deixado as vestes no pé de Paulo. Saulo estava liderando o apedrejamento de Estevão. Só que Estevão, sendo apedrejado, ele em momento nenhum amaldiçoou ninguém. Em momento nenhum gritou com ninguém. Em momento nenhum disse que estava sendo injustiçado. E Paulo olhando aquele homem morrendo, debaixo de um espírito de reconciliação. Se você for analisar a vida de Paulo, você vai ver que o discurso que Estevão não terminou foi a vida de Paulo. De que adianta você sair pelas ruas falando de Jesus se a tua própria vida está cheia de pendurados, cheio de pendurico de pessoas que você não conseguiu perdoar? Que Jesus que você quer passar para as pessoas? De que adianta você ir para missões, fazer um monte de coisa na obra, se ainda você não conseguiu perdoar o teu pai, a tua mãe, o teu irmão? Sabe o que você é? Louco. Louco que se expõe numa batalha espiritual e tem brechas terríveis. Meus amados, nós precisamos de soldados inteiros, adestrados, preparados para a batalha espiritual. Mas quem não conseguiu ainda perdoar, está ferido. E todo ferido fere. E todo abusado abusa. E todo magoado magoa. Paulo se tornou literalmente
a continuação viva do ministério de Estevão. Porque ele aprendeu o quê? Perdoar. Eu não posso terminar essa ministração de outra maneira. Só posso terminar de uma maneira. Se você veio nesta manhã aqui, é porque você está buscando algo mais. E se você está buscando algo mais, é o que Deus hoje quer entregar para você. Um espírito de reconciliação. Sabe o que é uma pessoa que não perdoa? É alguém que põe um cadáver nas suas costas e sai para o meio do deserto. Depois de andar alguns dias, quem sente o fedor da carne podre? O morto ou você? Tem uma hora que os bichos que estão comendo a carne já não sabem o que é carne boa e carne morta ou carne viva. E você começa a sentir as dores do bicho te comendo. Por isso que nós temos muitas doenças dentro da igreja. São crentes que não conseguem perdoar. Mas hoje, nós estamos envoltos em uma nuvem do Espírito de reconciliação. Hoje é um dia de perdão. Hoje é um dia para você liberar perdão. Hoje é um dia para você pôr na tua história como um marco que você passou de ser doente, magoado, ferido, para ser o quê? Um guerreiro. Eu quero que você feche teus olhos agora. Quando Estevão, ao morrer, fez ecoar para todo mundo o espírito de perdão. Ele estava discipulando aquele povo a perdoar. Você vai ser levantado por Deus para discipular nações. Mas tem alguém que você tem que vencer hoje, chamado eu. Não importa o que o teu marido te fez, não importa o que ninguém fez. O que importa é que hoje você está no vale da decisão. Ou você perdoa, ou você continua carregando alguém preso no teu coração. Peça para o Senhor agora derramar sobre você o espírito da reconciliação. Diga, vem sobre mim, o espírito da reconciliação. Vem. Anjos ministradores do Senhor, venham agora. Passem agora na sala das unções e tragam para este local e comecem a ministrar sobre a vida de cada um. Que aquele coração magoado, aquele coração ferido, receba agora o bálsamo desta cura. Comece a liberar o teu coração. Peça para o Senhor quebrantar o teu coração. Você que não conseguia até hoje perdoar aquela pessoa, eu quero te convidar agora. Saia do teu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Para que hoje você saia curado definitivamente deste lugar. Deus te levantou como guerreiro. E a falta de perdão
não pode te parar.